Ayrton Senna foi um piloto de Fórmula 1 da década de 80 e 90 e maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960 e morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994. Após colidir com uma mureta no Grande Prêmio de San Marino, seu velório foi um dos mais marcantes da história do Brasil. Durou cerca de 22 horas e foi acompanhado por aproximadamente 240 mil pessoas. A carreira de Ayrton Senna no automobilismo começou, como na maioria dos pilotos, no kart. Aos 4 anos, Ayrton ganhou seu primeiro kart, construído pelo seu pai. O motor foi tirado de um cortador de gramas, mas chegava a 60 km por hora. O kart foi montado pelo pai como o principal brinquedo de Ayrton Senna da infância. A partir dos 7 anos de idade, Ayrton Senna já passou a dirigir um kart profissional, mas sem participar de competições. A primeira volta de Ayrton Senna no circuito de kart foi aos 11 anos, na chuva. Um ano depois, desmontou seu próprio kart para descobrir a função de cada peça e entender como poderia ser mais rápido. Em 73, aos 13 anos, Ayrton Senna participou da sua primeira corrida de kart, em um circuito improvisado na cidade de Campinas, em São Paulo. Apesar de ser mais novo que os demais pilotos, liderou boa parte da corrida e chamou a atenção de quem assistia. Para muitos, Senna reinventou a arte de pilotar karts. Seu primeiro título não demorou muito para vir. Em 74, Senna conquistou o Campeonato Paulista de Kart, conquista que se repetiu em 76 no kart. Também foi tricampeão brasileiro em 1978, 79 e 80, e campeão sul-americano em 77 e 80. No final da década de 70, Senna também participou das competições de kart na Europa e na Ásia. Durante as tentativas de ser campeão mundial de kart, ele correu no Campeonato Mundial entre 78 e 82, mas não conseguiu o título. No início da década de 80, Senna teve que tomar uma decisão importante em sua carreira. Ele estudava administração para dirigir os negócios da família com o pai, mas não estava feliz com esse futuro. Senna queria continuar no automobilismo, se mudar para a Inglaterra e competir nos grandes campeonatos. Seus pais compreenderam e decidiram realizar o sonho do filho. O talento demonstrado por Senna foi visto por patrocinadores e o piloto brasileiro entrou na Fórmula Ford em 81, competindo pela equipe Van Diemen Racing. Ayrton foi campeão em seu primeiro ano, vencendo a maioria das corridas. Seu desempenho foi tão surpreendente que Ralf Firmo, chefe da equipe, afirmou que Senna seria um dia campeão mundial de Fórmula 1. Apesar do sucesso na Fórmula Ford em 1600, Senna teve que voltar para o Brasil porque não conseguiu patrocínio para correr no ano seguinte. Ele trabalhava na empresa do pai quando recebeu uma ligação da Inglaterra, convidando o piloto brasileiro para correr em outra categoria, a Fórmula Ford 2000. Em termos financeiros, a oferta não era boa, mas Senna precisava voltar a competir. O carro da Fórmula 2000 era mais agressivo que o da Fórmula 1600, principalmente por ter aerofólio. Mesmo assim, Senna se adaptou rápido ao novo carro, venceu 13 das 15 corridas e foi novamente campeão. Campeão da Fórmula 1600 e 2000, o próximo passo de Senna era competir na Fórmula 3 britânica, considerada na época a porta de entrada para a Fórmula 1. O convite para testar um carro de Fórmula 3 não demorou muito a chegar, e veio de uma pessoa importante no automobilismo, o irlandês Ed Jordan, e futuramente teria também sua equipe na Fórmula 1. No teste, Senna foi mais rápido que o piloto titular da própria equipe da época. A primeira corrida de Ayrton Senna na Fórmula 3 foi ainda em 82, quando corria de Fórmula 2000. Ayrton foi convidado pela equipe West Surrey Racing. A corrida seria televisionada e Senna veria nela uma ótima oportunidade de aparecer para seus patrocinadores. Senna fez a pole position, venceu e fez a volta mais rápida. Logo depois da corrida assinou seu contrato para a próxima temporada. O campeonato de Fórmula 3 em 1983 foi disputado entre Senna e Martin Brundle, piloto inglês que mais tarde também chegaria à Fórmula 1. Curiosamente, Brundle pilotava para Ed Jordan. Ayrton novamente venceu a maioria das corridas e foi campeão. Os feitos de Senna guiando carros monopostos chamou a atenção das equipes da Fórmula 1, e em 83, antes de ser campeão de Fórmula 3, ele foi convidado para testar um carro da equipe Williams, uma das maiores da categoria. Senna bateu o recorde do carro na pista em Domingo Park e deixou todos perplexos. Ainda em 83, Senna testaria o carro da McLaren a convite do chefe da equipe, Ron Dennis. Anos depois, Senna e Ron Dennis formariam uma das parcerias de maior sucesso na Fórmula 1. Apesar dos bons resultados nos testes pela Williams e McLaren, era arriscado para as grandes equipes contratarem um jovem piloto como titular. Senna conversou com a Lotus, equipe mediana na época,
mas a única proposta oficial veio pela pequena equipe Toleman. Ayrton Senna estrearia na Fórmula 1 em 25 de março de 1984, no Grande Prêmio do Brasil, o extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Senna queria fazer uma grande corrida no seu país, mas abandonou na 8ª volta por uma falha no motor. No entanto, na segunda corrida na África do Sul, chegou em sexto e marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1. Na primeira temporada da categoria, Ayrton Senna terminou o campeonato na 9ª posição, com 13 pontos. Seu melhor resultado foi um segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Jornalistas que acompanhavam a Fórmula 1 na época dizem que Senna só não venceu porque a corrida foi interrompida pela forte chuva. Naquela corrida, Senna demonstrou toda a sua habilidade na chuva e em dirigir em alta velocidade nas ruas estreitas de Mônaco. Anos mais tarde, Senna seria considerado o rei de Mônaco, com 6 vitórias em 10 corridas disputadas. No seu segundo ano na Fórmula 1, Senna deixou a Toleman e assinou o contrato com a Lotus, onde correu por 3 anos. A nova equipe lhe permitiu brigar pelas primeiras posições e até por vitórias. A primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985, no Grande Prêmio de Portugal. Chovia bastante e Senna mostrou novamente toda a sua habilidade na pista molhada. A corrida interrompida quando havia apenas 9 carros na pista, sendo Ayrton o primeiro. No seu primeiro ano numa equipe competitiva, ele vem pela reta, o diretor da prova faz outro sinal, olhou o cronômetro, bandeirada para ele, Ayrton Senna, Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal, em 1985, ele tirou o pé de uma vez, o Nigel Mansell jogou o carro fora, ele já abriu o cinto, ergue os braços, Ayrton Senna faz a sua festa do Estoril, o brasileiro Ayrton Senna, fantástico. Senna conseguiu bons resultados na Lotus, mas precisava para uma equipe maior para ser campeão de Fórmula 1. Na época, os melhores carros eram McLaren e Williams, com a Ferrari um pouco atrás. As portas da McLaren se abriram para Senna e ele não pensou 2 vezes. McLaren e Lotus usavam o mesmo motor, que facilitou a negociação. Muitos anos pilotando pela Toleman e a Lotus, Senna não teve dificuldade para vencer seus companheiros de equipe. O brasileiro sempre foi o principal piloto da equipe, fato esse que mudaria na McLaren. A nova equipe de Senna contava com um piloto bicampeão mundial na época, o francês Alain Prost. A McLaren foi imbatível na temporada de 1988 da Fórmula 1, vencendo todas as corridas. Senna e Prost se revezavam nas vitórias, criando um clima de guerra dentro da equipe. A decisão do campeonato veio na penúltima o Brasil corrida, inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho, vibra, é a Brasil! Ayrton Senna do Brasil! Campeão mundial de 88! Ayrton Senna do Brasil! A vitória de Senna! A vitória do ano! A rivalidade entre Senna e Prost continuou novamente em 1989 e o campeonato novamente foi decidido no Japão. Prost liderava o campeonato e também a corrida quando Senna tentou ultrapassagem arriscada e os dois acabaram fora da pista. Prost abandonou a corrida, mas Senna continuou e venceu. No entanto, os diretores entenderam que Senna cortou caminho para voltar à pista e desclassificou o brasileiro. Decisão considerada uma das mais polêmicas da história da categoria. Com a desqualificação de Senna, Prost foi campeão. No final de 1989, a relação entre Senna e Prost ficou insustentável dentro da McLaren. Prost sentiu que Ron Dennis, chefe da equipe, tinha uma preferência por Ayrton e por isso decidiu se mudar para a Ferrari. No lugar do francês foi contratado o austríaco Gerhard Berger, que ficaria seu melhor amigo de Senna na Fórmula 1. Pela terceira vez, Senna e Prost disputaram o título na Fórmula 1. Em 1990, o cenário se inverteu e foi Senna que chegou ao Japão à frente no campeonato. Um duplo abandono daria o segundo título para o brasileiro. Foi exatamente isso que aconteceu. Senna forçou uma ultrapassagem em Prost e os dois saíram da pista, abandonando a corrida. O acidente é considerado uma revanche de 1989. No ano seguinte, em 91, a Ferrari de Alain Prost não teve rendimento para acompanhar a McLaren. Senna teve caminho livre para vencer as 4 primeiras corridas, inclusive no Brasil. A primeira vitória de Senna em Interlagos veio de forma épica. O brasileiro teve problemas no câmbio, perdeu marchas e fez um esforço físico enorme para dirigir o carro. Além disso, começou a chover, dificultando ainda mais a pilotagem de Senna. E ele conseguiu se manter na pista até o final. Ayrton Senna, depois desta curva, aponta a Senna, vem pra reta, vai pra vitória, Mihaly Ridazzi, Ayrton, Ayrton, Ayrton!
Na Fórmula 1 é normal as equipes melhorarem ou piorarem de um ano para outro. As regras, a aerodinâmica, os motores, a mecânica e a parte elétrica mudam constantemente, o que torna difícil para uma equipe manter a hegemonia por muito tempo. Em 1992, a Williams tinha um carro bastante superior, e Senna não conseguiu defender seu título. Apesar disso, conseguiu 3 vitórias, e uma delas em Mônaco, que se defendeu de Mansell por várias voltas. Em 93, depois de ficar um ano longe da Fórmula 1, Alain Prost volta para substituir Nigel Mansell, que havia anunciado a aposentadoria depois de ser campeão. Ele voltaria para correr algumas corridas em 1994 e 1995. Senna até que conseguiu vencer 5 corridas, mas Prost venceu 7 e foi campeão. Uma das vitórias de Senna foi no Grande Prêmio da Europa em Birmingham, na Inglaterra, onde ele fez considerada a melhor primeira volta da história. Senna queria ser campeão novamente, e eu sabia que na McLaren não teria mais chances. Depois de vencer seu 4º título, Prost anunciou a aposentadoria, o que abriu caminho para Senna na Williams. Apesar de lá estar na frente nas 2 primeiras corridas, Senna teve problemas no carro e abandonou em ambas. O vencedor das 2 corridas foi Michael Schumacher, que anos depois viria a ser o piloto com mais títulos na Fórmula 1. No final de abril, a Fórmula 1 chegou ao circuito de Imola, em San Marino, para a 3ª etapa do campeonato. Este grande prêmio ficaria marcado como o mais trágico da história da categoria. Na Fórmula 1, os treinos livres acontecem na sexta, o classificatório no sábado e a corrida no domingo. Na sexta-feira, o piloto brasileiro Rubens Barrichello, que na época estava começando a carreira, sofreu um acidente que teve que ser hospitalizado com uma fratura no nariz e algumas escoriações. No sábado, o austríaco Roland Rasberger também sofreu um forte acidente, mas não teve a mesma sorte de Barrichello. Rasberger morreu na hora, aos 33 anos. O acidente de Barrichello e a morte de Ratzenberger deixavam os demais pilotos apreensivos. Ayrton Senna reuniu com alguns pilotos para exigir mais segurança para a corrida, e inclusive cogitou a possibilidade de não participar da etapa. No entanto, os pilotos e diretores chegaram a um acordo para a corrida acontecer. Ayrton Senna liderava a corrida, com Schumacher logo atrás. Na sexta volta, uma quebra na barra de direção fez Senna perder o controle do carro quando passava pela curva Tamburello e chocou-se com a mureta de proteção a quase 300 km por hora. Com a batida, uma das rodas atingiu o capacete do piloto, afundando parte do seu crânio. O ídolo brasileiro foi levado para o hospital de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos. Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.